Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu traria um vídeo repleto de notícias do São Paulo, enquanto pronunciamento aí de jornalistas sobre o Caleri. Tem também uma novidade bem bacana sobre voltas no São Paulo, retornos no São Paulo mesmo. Eu acho que isso vale muito a pena discutirmos. O Zubeldia se impressionando, ele se impressionou. Pare e ouça, ele se impressionou com um jogador do São Paulo ali, enquanto correria, fôlego, o cara tá incrédulo. E tem mais também sobre o que foi divulgado nos treinos do São Paulo com o Mister aí, o Zubeldia. Tem um golaço também de jogador ex-São Paulo que atua na Europa, que muito em breve vai render muitos frutos financeiros pro São Paulo. O vídeo vai ficar muito completo, então eu separei um monte de tema aqui. Tem novo reforço também contratado por departamento ali de inteligência estatística de compra, sabe? Vem comigo aí, deixa um like no vídeo. Posso contar com esse likeão no vídeo? Deixa o like aí mesmo. Se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você puder, compartilhe esse vídeo também para espalhar a palavra. Tamo junto. Lembra antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, que é parceira de times como Liverpool e Barcelona, e é na 1xBet que você encontra as melhores odds. Quer fazer a sua fezinha ali? Vai na 1xBet no primeiro comentário fixado deste vídeo que você encontra o meu link. E lá, no meu link, você se cadastra por ali e também tem um bônus de boas-vindas, que é o seu valor de 100% do primeiro depósito. Depositou 100, vira 200. 200 vira 400. E assim vai estar os 3 mil reais dobrando, tá bom ou não? Olha aqui, ó. Hoje tem já o Brasileirão, tem, olha só, Flamengo e Botafogo, Corinthians e Fluminense. Esses jogos pra mim são os destaques. Flamengo muito favorito, paga 1,63 e o Botafogo não é favorito, paga 5,36. Mas não é tão simples assim ganhar do Botafogo, né? E o Corinthians não é muito favorito também, mas paga 2,23 a vitória em casa, o Fluminense fora 3,36. Tá bem equilibrado, tá muito top. Eu acho que o Fluminense ganha aqui. E você? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, Gabriel Sara, jogador do São Paulo, que foi pra Europa, lá pro Nottingham Forest. Como ele é jogador do São Paulo da base, criação do São Paulo, o São Paulo vai ganhar mais com ele numa possível venda. Então fica muito legal de ver o que ele tá fazendo. E ele fez um gol de placa de novo. E parece replay, né? Você fica olhando assim os gols do cara na Europa, você fala, isso é de um mês atrás, não é? É de agora. Cada dia, cada domingo, cada sábado o cara chega lá e acaba com o jogo no futebol europeu na Série B da Inglaterra. Deve o mundo estar de olho já e o São Paulo fica bem na fita se o Gabriel Sara for vendido. Ele falou do São Paulo também, da pressão que há aqui, e acho que vale trazer também, porque quando você pega um cara igual o William Gomes, caras assim como o Wellington, cara como o Diego Costa, Pablo Maia, jogadores que vêm da base do São Paulo e tem uma trajetória pela frente, o Gabriel Sara foi muito vaiado e ele falou que até acha que foi justo, porque ele foi vaiado e o torcedor queria ver mais e ele tinha que fazer mais. Então fez ali pra mim, uma atitude gigantesca, de homem mesmo. Foi vaiado quando mereceu, foi elogiado quando mereceu e hoje é só elogios. O dia que for vendido de novo, tomara que vá para um Real Madrid da vida aí, ser campeão de Champions, porque o moleque merece. Bom, o São Paulo contratou, vou até ler aqui, ó, Rafael Barros, tá? Só que é contratação do São Paulo, Rafael Barros. Ele vem para o departamento de análise de mercado. É um cara que vem para inteligência de análise de mercado para fazer as contratações. Então ele fica analisando, ele é o chefe do departamento. Todos os caras que analisam o mercado reportam para ele, ele é o chefe dos caras, chefão. E ele fica ali e fala, esse aqui pode, esse aqui não pode, esse pode, esse aqui não pode. O que eu achei curioso, e não muito legal, é que ele foi do Atlético do Paraná, do Vasco e também do Curitiba. Do Vasco e do Curitiba, assim, nos últimos anos não tem nenhum elogio a fazer, né? Nada, 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 nada. Nenhum. Então, ele ter sido do Vasco e do Atlético do Curitiba, pra mim não importa. Do Atlético do Paraná, eu acho que, apesar do Atlético do Paraná ter ganhado bastante, virou um time muito grande, né? De ganhar lá é muito difícil. Virou um time de muito respeito. Porém, os caras lá, eles tiveram Orejuela, Vitor Bueno, Pablo, contrataram, sei lá, Fernandinho, do Chelsea, do City, que é ídolo que volta. Sabe, tem muito jogador que vai pra lá, que ele é jogador que joga só lá. Chega no São Paulo, não joga nada. Chega no Corinthians, no Palmeiras, não joga nada. Então, pensar nesse Gabriel Barros aqui, no Gabriel Barros, cadê? Rafael Barros, eu fico meio preocupado sim. Acho que o São Paulo contrata um cara aqui legal, aposta, mas pra mim não deixa de ser uma aposta, hein? Pelo menos o São Paulo tá se movimentando e tentando alguns caras novos aqui. Acho que fica até bacana falar disso aqui. Ó,
O Rames Rodrigues voltou. Por que, Gilmar, você tá falando do Rames Rodrigues? Porque ele estava no treino. E amanhã tem São Paulo e Palmeiras e o Rames será relacionado no time de Zubeldia. Acho legal, mas eu vou trazer informações sobre o treinamento e também sobre o Rames Rodrigues um pouco mais tarde. Agora fica aqui a informação que o Rames voltou e será relacionado. E o Zubeldia, diferente do que o Carpini fez, não vou lá pra trás, vou falar do Carpini. O Carpini, ele conseguiu não conseguiu, na verdade, né? Ele conseguiu com o trabalho dele não melhorar ninguém. Ninguém melhorou com o técnico Carpini no time do São Paulo. E o Rames Rodrigues, ele também não melhorou. O Lucas não melhorou. Ninguém jogou bem com o Carpini. Nem o Caleri jogou bem. Então, quando pensar no time do São Paulo, a melhora que teve repentina assim com o Milton Cruz e também com o Carpini, nós podemos sim pensar que o Rames Rodrigues também vai melhorar. Por que não? Até porque o Zubeldia aparentemente enxerga um futebol muito melhor do que o Carpini, e ele enxergando o futebol, entendendo o que um meia tem que fazer em campo, é muito possível que o São Paulo ganhe demais com esse meia. Só pra vocês terem uma ideia, principalmente você aí que gosta de criticar o Rames, no último jogo o meia do São Paulo foi o Luciano. São Paulo entrou com Ferreirinha, André Silva e Caleri. Então o Luciano, ele era o meia e o único meia. Se não fosse o Luciano, seria Michel Araújo, tá? Não sendo o Michel Araújo, foi o Luciano e ele não jogou bem. Ele se apresentou pro jogo, ele foi jogar bola, ele tentou, chutou, cruzou, ele não fez nada de bom. Então, quando você parar e pensar, não quero ver o Rames nem pintado de ouro no São Paulo, pense que o meio-campo é o lugar dos craques. Mas pense que o Rames Rodrigues não tá jogando e o Luciano está. Ou é Michel Araújo, são caras que nós já conhecemos bastante e já sabemos que não vai virar nada como meia. Não vão virar nada como meia. Mas o Rames Rodrigues, pra mim, craque, pra mim, um baita jogador. E se estiver focado como aparentemente está, ele é um cara que vai sim brilhar com o Zubeldia, por que não? Só o Zubeldia escalar. O Zubeldia vai escalar se o Rames merecer. Isso tá bem claro pra todo mundo. Se o Rames merecer a convocação, ele será colocado em campo. Porque o Zubeldia falou, tô esperando, não posso falar agora, preciso ver o cara, preciso ver como que ele vai fazer no treino. Então o Zubeldia já disse tudo isso. E é só o que nós precisamos para saber se o Rames é do agrado do Zubeldia ou não, é o Zubeldia escalar. Se escalar é porque treinou legal e nós vamos ganhar muito com isso. Falar em Zubeldia, ele acabou o jogo São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. E ele chegou no Pablo Maia e incrédulo, assim, sem acreditar, ele falou: "E aí, meu, você não tá cansado não?" Não, eu tô bem. Tá bem mesmo? Você não tá sem fôlego? Não tá esgotado? O cara, não, eu tô bem. O Zubeldia ficou boquiaberto com o que o Pablo Maia correu. É curioso esse caso. E eu lembrei agora aqui, nada escrito sobre isso. A folha que era todinha escrita, mas eu lembrei agora disso aqui. O São Paulo, quando teve o Luan de volante, que tá no Vitória hoje, o Luan um dia correu tanto quanto o Palmeiras que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chegou no São Paulo e falou: "Ô, no Luan, e aí, bacana, você não cansou, não? Você corre demais, hein, cara?" Tanto que ficou aquele burburinho, aquele zum, 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 se o Luan iria pro Palmeiras ou não, porque ele era do agrado do Abel. O Abel gostava do Luan. E agora nós vemos o Zubeldia falar a mesma coisa do Pablo Maia. Luan e Pablo Maia vieram da equipe de base do São Paulo, mesmíssima posição, camisa 5 ali, e acho que fica muito bacana de ver um cara igual o Pablo Maia voltando a jogar bem, né? Jogou muito contra o Barcelona, já no posicionamento que o Zubeldia, em um treino, em 24 horas, conseguiu posicionar legal o Pablo Maia. Claro que o Pablo Maia deve ser vendido, mas para isso, por sorte, por talvez competência, né? Chamaria de competência, contratamos o Luiz Gustavo, que também está de volta no time do São Paulo, já pode jogar. Luiz Gustavo está de volta e o Moreira também treina ali no São Paulo, aparece inclusive nos vídeos de treino do Tricolor Paulista, já quando o São Paulo divulga, eu vejo que Moreira e Luiz Gustavo são dois caras dos que mais precisam voltar. Apesar da lateral esquerda estar só com o Wellington, o Luiz Gustavo vai ter que revezar com o Pablo Maia, e isso agora, que depois que o Pablo Maia for vendido, acabou. E o Igor Vinícius também, assim como o Wellington, é o único cara da posição que precisa muito de um reserva até para poder rodar o elenco e não quebrar o cara ali em campo, né? E o Caleri, ele normalmente a gente reclama quando a mídia chega e detona o São Paulo, né? E aqui quando fala bem também tem que elogiar. Porque o Caleri, ele é conhecido por muitos aí fora, principalmente invejosos, como caneludo, né? Quando vão falar do Germancano, craque. Quando vão falar do Yuri Alberto, se posiciona muito bem.
Vamos falar do Pablo Felipe, que era nosso no Atlético do Paraná. Não, o Pablo no São Paulo não jogou bem, mas no Atlético joga bem. Então a gente ouve elogios pro Yuri Alberto e pro Pablo, mas pro Caleri dificilmente ouve, né? E aí o André Rizek, da Sport TV, chegou e falou: não são os números do Caleri, e sim a importância dos gols que ele faz. Por quê? Porque ele joga normalmente só jogos decisivos. Ele não joga todos os jogos. Paulista mal joga, brasileiro mal joga, né? Então não é número. Ele não vai ser o artilheiro do Brasil porque ele não joga nem a carga que joga o Hulk, por exemplo. O Hulk tem 10 anos a mais que ele e o Caleri joga menos vezes. Ele se machuca, ele teve que operar e tal. Mas ele faz os gols decisivos. E aí o Rizek continua. Hoje, se fizer uma lista dos principais centroavantes em atividade no Brasil, dos mais decisivos, eu acho que qualquer pessoa não consegue fazer uma lista sem o Caleri. Aí ele fala aqui, ele cumprimenta. Endrick, à parte, né? Porque o Endrick hoje. O Endrick à parte, se fizer um top 3 hoje de centroavante no Brasil, não tem como fugir do Hulk, Pedro e Caleri. Ele coloca que o Endrick é à parte, que o Endrick tá indo embora pro Real Madrid. Hulk, Pedro e Caleri. E aqui eu concordo. Pedro é um monstro jogando bola. Hulk é mais jogador que o Pedro e o Caleri juntos, né? Mas também tem 10 anos a mais que o Caleri, 15 anos a mais que o Caleri. Tá quase com 40 o Hulk. O Caleri acho que tem 28, 29. É muito mais velho o Hulk. E com relação ao Pedro, o Hulk tem quase 20 anos a mais que ele. Tem 17 anos a mais que ele. É muita idade a mais. Então o Hulk, Pedro e Caleri, eu acho sim que são dos melhores. E eu colocaria também o próprio Germancano, que acho que vale a pena a lembrança do Germancano, né? E dá pra ir longe. Se você ficar lembrando, você encontra aí um Daverson, que tem feito muitos gols, um Sacha, que faz gols, não são do mesmo nível do Caleri, do Pedro, do Hulk, mas são jogadores bons. E se pensar no Paulinho, do Atlético Mineiro, se for centroavante, que eu acho que é, mas joga junto com o Hulk, então ele fica um pouco mais pra ponta. Eu penso que o Paulinho também tem que ser colocado nessa lista aqui, e aí sim você encaixa. Tiquinho Soares caiu muito, Veguete não sei ainda, mas tem muito jogador bom. Agora, que o Caleri está entre os três, me parece também algo meio indiscutível, porque o Caleri, além de ser campeão da Copa do Brasil, ele também é o artilheiro estrangeiro da história do São Paulo na Libertadores e deve passar todo mundo nessa Libertadores aqui se tudo correr bem. Top ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e nos vemos à tarde coletiva do Juba. Fechou? Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!